Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Cada Cerveja uma História, Cervejaria Canoiense. História nem sempre faz cerveja boa. O Seu Leffler, especialmente algumas entrevistas que ele deu já no século XXI, já velhinho, quando todo mundo tá notando a longevidade dele, né? Ele sempre à frente da cervejaria, tal. Ele conta, e com certo orgulho até, quase como se ele fosse um transgressor no lado certo da história, que eles tiveram que operar clandestinamente entre 1975 e 1983, e aqui eu cito aspas dele: por pressão das grandes marcas de cerveja, as cervejarias artesanais foram proibidas de operar pelo governo federal. Esse apego à tradição que complicou a sobrevivência da cervejaria no século XXI. Então, digamos que o período de guerra não foi favorável para alemães fora da Alemanha. Mas, enfim, durante a guerra existia uma série de políticas que restringiam manifestações culturais típicas dos países do eixo. E pessoas falando alemão em público, geralmente isso acarretava prisão. Meus convidados para esse papo são Gabriel Gurian e Henrique Boaventura, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Surra de Lúpulo, então, considere apoiar esse projeto, cacete. Né? Deixa a gente continuar existindo de forma independente. Você pode virar mecenas através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou ainda de forma absolutamente gratuita. Ajudar compartilhando esse episódio, avaliando o podcast com 5 estrelas. Chegar lá, dá 4. Então, não dá, não faz nada, melhor nada do que isso. Nossa plataforma de streaming preferida, pequenos gestos, percebem? Pequenos gestos fazem uma diferença absurda pra gente chegar mais. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Então vamos lá, gente. Mais uma pauta onde eu estou sem fazer coisa alguma, rolando meu feed no Instagram e me deparo e me lembro que eu sempre tive curiosidade de saber a história da cervejaria canoiense. E a gente ficava assim, tudo que você precisa pesquisar no Google não vem direito, tal. Eu falei, agora sim, agora a gente tem armas, a gente tem fogo no cu. Toba. Pra poder fazer isso de forma correta com quem? Gabriel Gurian. Enfim, então, Gabi Guri, eu tenho que pensar no apelido pra você ainda, não pensei. Fogo no toba. Pode ser também. Vamos começar pelas origens da cervejaria canoiense pra gente poder contextualizar pros nossos amigos ouvintes. Antes de começar, eu tenho uma coisa que eu não marquei no meu bolão a hora que eu acordei hoje, que eu seria comparado a um trabuco, né? Mas vamos lá. Pra quem não conhece, que deve ser o caso de muitos, porque essa é uma cervejaria relativamente pequena, mas acho que essa é uma das distinções dela, junto com a sua longevidade. A cervejaria canoiense vem de Canoinhas, em Santa Catarina. Eu acho que é importante situar geográfica e temporalmente as coisas para que a gente entenda melhor a marcha dessa história. Mas antes, né, é preciso dizer que essa foi uma cervejaria conhecida como a mais antiga do Brasil enquanto micro, enquanto artesanal, enquanto esteve em atividade. E existe uma certa dúvida sobre essa manutenção dessa atividade, porque as informações de anos recentes estão um pouco mais nebulosas, mas essa reputação da micro cervejaria mais antiga do Brasil é constantemente associada a Canoinhas. Mas, falando da cidade, então, ela fica no norte de Santa Catarina, na divisa com o Paraná. Ela foi fundada em 1888, então é relativamente uma cidade mais nova, e virou município autônomo em 1911.
E foi um palco importante da Guerra do Contestado, que foi um conflito assim de expropriação de terra para construção de ferrovia. Teve uma pegada messiânica tipo Guerra de Canudos, um bagulho muito doido assim. E essa guerra, inclusive, vai interromper as atividades da cervejaria por uns 4 anos e tal. Mas por isso Canoinhas também tem uma importância regional, né? Porque ela foi sede desse movimento também. E além de tudo, ela ainda se declara capital mundial da erva mate, olha só. Cidade é minha. Pois é. Cidade é minha, eu falo o que eu quiser. Muitas curiosidades, né? É tipo a cidade tipo, de Monte Carmelo, em Minas Gerais, se autodenominar a capital do piqui. Aí os goianos vêm tudo com um pau na mão, né? Enfim, e além do cenário, a gente tem também os protagonistas dessa história, que são os membros da família Loeffler. Loeffler, Henrique, meu caro germanófono. Loeffler. 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 Porra. E o cara ainda depois ele vai receber o apelido de seu Lefla na vida. Então todo mundo falou errado a vida inteira o nome do cara, abraçou o aportuguesamento e ele falou assim, tá de boa. É que eu imagino que em alemão deveria ser L-O trema Fler. Loeffler. Tem a trema, exatamente. Então, Daí é Lo. Lo. A trema faz assim, ó. E fala a letra. É igual... É igual aquele meme, parece Loeffler. uma lontra apanhando, assim, os franceses falando água. Enfim, família Loeffler. Tudo começou com um casal de imigrantes, o Otto e a Emma, que se casou em São Bento do Sul em 1902. Depois eles foram morar em Corupá, uma cidade também do estado. E lá eles já tinham uma cervejaria. Então eles vêm de um ofício, né? Que foi continuado desde a Alemanha, eles vieram da Baviera, em Santa Catarina também. E segundo a imprensa catarinense, isso uns 50 anos depois, eles vão dizer que esse casal é responsável pela primeira cervejaria do estado de Santa Catarina. Não sei, isso é para se verificar, mas é papo para outro momento. Enfim, o importante é que essa gente já fazia cerveja. E quando deu 1924, eles se mudaram para Canoinhas com a família. Tinha uma piazada desgraçada pra porra e migraram de cidade, mas continuaram no mesmo negócio. E lá eles compraram uma cervejaria que já existia desde 1908. Então é a partir dessa data que a gente começa a contar, de fato, a história da Canoinhense. Ela tinha sido fundada por um par de cabras lá, eles tiveram que fechar a cervejaria durante a Guerra do Contestado. Depois da guerra, eles venderam para um outro sujeito que, por fim, em 1924, vai vender para o Otto Loeffler, de fato. Nessa época, a cervejaria era chamada de Ouro Verde. Ouro Verde em relação à erva mate, que era muito importante para a economia da região. E que por um tempo até vai ser o nome da cidade. Os caras, assim, era Santa Cruz de Canoinhas, alguma coisa assim. Depois, por 7 anos, se chamou Ouro Verde. Depois, a economia do mate deu uma decaída. Eles falaram, vamos voltar pro nome anterior. E voltou a se chamar Canoinhas. Um vai e vem desgraçado. Mas, então, depois, com essa regressão pro nome de volta de Canoinhas, foi que os caras, a família Loeffler já, mudou o nome para Canoinhas, de fato, na década de 1930. Então, a partir daí que ela vai manter esse nome. Mas tem até uma foto legal com a família já em frente à cervejaria. E ainda tem estampado Cervejaria Ouro Verde, bem legal. Estará no blog post, meus caros. Uma coisa interessante é que o Otto, quando ele comprou a cervejaria, ele colocou no nome do filho. O filho Guilherme. Não era o filho cervejeiro, de fato. Um primogênito, talvez. Não sei se foi na esperança de que o moleque fosse lá tocar o barco, ou se ele tinha algum problema aí com o seu nome na receita e precisava terceirizar essa laranjada. Nepo Baby! Mas... tem aí um lance nepo também, mas esses caras aparentemente ainda não eram tão abastados assim. Mas essa questão da posse da cervejaria também vai ser importante para quando ela vai mudar de mãos. Mas o importante é que ela foi comprada, os caras já tinham domínio do ofício cervejeiro, ela foi ampliada pela família também, que ela era um pouco menor, tinha um andar, então houve aí reforma estrutural, houve o emprego de aparatos que eles dizem que foram trazidos da Alemanha, então existe essa narrativa de continuidade de tradição, que vem de um país e de uma região tradicionais cervejeiras, lá os respeitadores da Reinheitsgebot, lá a lei da pureza cervejeira e tal, e que isso é posto em prática como se mantivesse um certo DNA autêntico nessa operação lá em Canoinhas. E entre os filhos do casal, além do Guilherme, havia também o Ruprecht, o Ruperto, que vai ser conhecido lá na frente como seu Lefa, né? Ele que depois vai ser conhecido ainda em vida como o mestre cervejeiro mais antigo em atividade no Brasil, isso já no século XXI. Então ele tá aí entre a piazada do casal, envolvido desde cedo com a produção e que vai dar continuidade tanto
pro que eles tinham como intenção prática, né, na hora de fazer cerveja, quanto para essa narrativa que vai se desenvolver com a notoriedade da cervejaria nas décadas subsequentes, né? E apesar dessa manutenção dessas premissas tradicionais bávaras, assim, e por a gente associar a Baviera com várias cervejas de baixa fermentação, por conta de notoriedade, de expansão de influência, todas as cervejas que eles fizeram, isso até o fim da vida do seu Lefla, e mesmo um pouco depois, né, quando a esposa dele tocou a gestão da cervejaria, eles mantiveram produção exclusiva de alta fermentação. Até porque, em tese, você prescinde de uma equipagem mais complexa, de controle de temperatura, isso pensando no começo do século XX, né? Hoje em dia, um cervejeiro caseiro consegue fazer muita coisa com o seu kit, com uma geladeira dedicada para isso, né? Mas os caras mantiveram o bagulho roots. Esse é o ponto. Reinheitsgebot nicht. Aí traduz, eu sei que a primeira parte é o que eu falei errado, aí a segunda... Sim, não é Reinheitsgebot, é isso? Até pra negar, os caras invertem a ordem das palavras, né? Puta merda. Por quê, gente? Pra que dificultar, Brasil? Pra quê? Bom, enfim, eu, uma pessoa que presta atenção em coisas que me fazem rir, fiquei com Ema, cada um com seus problemas, um casal ótimo, Otto e Ema. Porra, Brasil, não faz isso comigo, né? Não faz isso comigo, que é difícil pra mim. Que aí eu vou pra onde? Eu vou pra Nárnia pra eu voltar. Volta, Ludmilla, volta. Foi aí que você deu aquela cascadinha de bicota no paralelo? Foi. Eu tentei não atrapalhar, mas eu mandei só no chat. Bah, eu fiquei tentando entender. Pois é. Bom, agora vamos caminhar. Já contou aqui um pouco, deu uma contextualizada, Guilherme, o seu Lefa, nananana. O desenvolvimento da cervejaria a partir da década de 1930 e alguns outros causos curiosos pra gente poder ir adentrando nessa fofoquinha cervejeira tão deliciosa. Aqui a gente não tem filho cortando o calcanhar do pai, né? Não tem pai falando assim, ó, esse era um presente se você fosse bom, mas você não foi. Eu vou manter o negócio comigo. A gente tem outras... Eu te dar um negócio, vou te dar um relógio. A gente tem outras peripécias, assim. Apesar de não ter um detalhamento tão grande, assim, de cada fase da cervejaria, existem causos muito interessantes. Eu achei que é uma cervejaria bem fofoquita, como a Lud colocou. E nesses anos 30, né, lembrando que a cerveja foi comprada em 1924, então aqui passados alguns anos de estruturação, de reforma, né, de estabelecimento de uma clientela local, de quem tá fazendo o quê. Isso, o Ruprecht também tá aprendendo coisas ali com o pai, porque ele é o cara mais interessado dessa bagaça. Aqui ele tá meio adolescente, assim, com 16, 17, 18 anos, tá crescendo e tá nesse meio. E dos primeiros desenvolvimentos que vai ser marcante na história da cervejaria é a cerveja Nó de Pinho. É um nome de rótulo que vai permanecer até o século XXI entre o portfólio deles. Vai ser uma das coisas mais associadas à canoinhense. E no rótulo a gente vê, é uma das poucas que eles especificam o estilo. E ela é identificada como Kumblach. E aí eu tenho que me voltar para o meu amigo Henrique, posso ter falado o alemão errado, né? Aí eu tenho que me voltar para o meu amigo Henrique Boaventura para dar um esclarecimento do que consiste esse estilo. É um estilo de verdade? Que bagaça é essa? Em algum momento eu tenho que falar sem ser alívio cômico, né? Mas, vamos lá. Primeira coisa, né? Esse estilo Kumbar. Muito provavelmente, dizer que ela é uma cerveja tipo Kumbar se refere a uma cerveja ao estilo da cidade de Kuhlbach, que é uma cidade bávara na província de Oberfranken, que é a Franconia, né, a parte de cima da Franconia, lá na Alemanha. E essa cidade, historicamente, ficou famosa, nos seus tempos áureos, hoje em dia já não é tão famosa cervejeiramente falando, por produzir lagers escuras. E não necessariamente lagers escuras iguais a Nó de Pinho. E em algum momento eu vou começar a atacar o terror nessa cerveja. A gente infere que o nome está relacionado à cidade de Kumbach, porque a cerveja Nó de Pinho também é uma cerveja escura, muito provavelmente o que hoje em dia a gente chama de uma Schwarzbier. Uma cerveja escura, não tão intensa, com um teor alcoólico ali de uma Full Beer, que seria em torno de 5%, 4,5% até 5,5%, mas tem algumas coisas bem interessantes aqui, voltando para a Nó de Pinho da Canoinhense, que analisando historicamente as cervejas de Kuhlbach, da região inteira, na verdade, não somente da cidade de Kuhlbach, era raríssimo a gente ter cervejas com o mesmo teor alcoólico da Nó de Pinho. A Nó de Pinho tinha 3,2% de teor alcoólico.
que na Alemanha seria uma Shank Beer, que seria uma cerveja mais leve para ser consumida, seria quase, não seria necessariamente uma cerveja de baixa qualidade, mas uma cerveja produzida sem ser com a parte mais premium do mosto, por assim dizer. E eu só encontrei um registro histórico de uma cerveja com 3,2% na mesma região. Todas as outras são acima de 4,5%. E agora, se a gente olha para os relatos dessa cerveja em vários sites que têm registros mais antigos, principalmente o Brejas e também o Untapped, que eu tanto odeio, abraço, velho, a gente vê que as pessoas que degustam ela, né, a degustação sobre ela, e apesar de ela se chamar um tipo Kumbacher, ela tá mais próxima de uma Mouse Beer, porque falam sobre muito dulçor, sobre caramelo, que não seriam padrões para uma cerveja comumente Schwarzbier. Mas aí eu fiquei curioso, porque eles também faziam uma Mouse Beer, né? Num portfólio aí, grosso modo, de 4 cervejas. Eles tinham 2 claras, 2 escuras, e uma de cada par era doce e a outra seca. Então, enquanto a Nó de Pinho teria sido feita com a intenção de ser uma cerveja mais seca, a Mouse Beer teria sido feita com a intenção de ser uma cerveja mais doce, desse lado escuro do espectro. Então, também curioso isso. Aí a gente poderia entrar, é bem interessante isso, porque a gente poderia entrar em, inclusive, produção, né? Será que a qualidade da fermentação dessas cervejas era boa o suficiente para não gerar cervejas muito doces? Será que a gente não tá falando de uma cerveja doce e outra muito doce? Entende? Uhum. Eu não provei nenhuma dessas cervejas, mas eu tenho certeza que se as pessoas relatam doce pra Nó de Pinho e a Mouse Beer era mais doce, é um xarope pra mim, porque as pessoas realmente reclamam basicamente desse dulçor extremo da cerveja, né? E além disso, para comparação com as cervejas produzidas na região, porque a gente está falando de uma cerveja tipo Kumbar, então seriam cervejas produzidas na região. Em geral, eles têm lá uma Dunkles Sport Beer, que seria uma cerveja de 5% de teor alcoólico, mas com um dulçor residual mais alto, aí vai ao encontro disso que a gente está falando, e uma Export Dunkel, que seria 4,5% de teor alcoólico, e essa cerveja mais seca, menos doce. Então esse comparativo de uma cerveja mais doce e uma menos doce parece fazer sentido se eles se inspiraram nessa região. Além disso, tem a questão também de que cervejas export, elas geralmente são cervejas mais potentes do que a cerveja originalmente na fábrica ou originalmente nos bares que vendiam, né? Seriam versões engarrafadas dessas cervejas. E também, para a gente expandir um pouco mais, para não ficar somente na Canoinhense, tem uma cervejaria que ainda produz no Brasil uma cerveja tipo Munich Dark Export Kumbacher, que já ganhou medalha, inclusive, que seria só que é uma cerveja bem mais alcoólica, mais parecida com as cervejas, as Dunkles Export Beer, ou até mesmo as Münchener Export Beer, que teriam na região com em torno de 7,5%, mas muito mais amargas do que o dulçor relatado às cervejas da Canoinhense. Você só faltou dar o nome do santo, né? Que é a Cervejaria Albanos. Isso, Cervejaria Albanos. Isso, muito obrigado, Luz. Isso. Que é de Minas Gerais, inclusive. Eles produzem uma Mountain IPA também. Eles produzem algumas boas cervejas. Ó, tinha que fazer cagada. Ué, Brasil. Eles estão aqui investindo, pensando, olhando lá pra escola americana, escola alemã, atacando de todas as frentes. O mineiro é assim, ó, come quieto todo mundo, Brasil. É por isso que aqui é uma hidra de 3 cabeças, né? Na hora que uma dá uma sequelada, a outra vem e complementa. É isso aí. Um se ajuda ao outro. É isso. Uma mão lava a outra. Eu achei interessante a parada da fermentação incompleta, da fermentação mal feita, digamos assim, provocar o dulçor residual, porque também tem algumas notícias, isso já depois do falecimento do Leffler, que vão numa tentativa de decupar alguma receita e aquela postura secretiva da família que não quer revelar nada, ainda assim eles revelam que um dos procedimentos iniciais é fermentar um mosto com açúcar. Então você também tem esse aditivo que poderia, né, implicar num resultado diferente, numa potência alcoólica maior, não necessariamente num dulçor residual. Mas essa parada é interessante também. Enfim. É muito bom. Não vou contar nada. Ninguém quer saber, porra. Tá fazendo errado. O segredo de Estado. Ninguém quer saber dessa merda. Não conte o segredo do fracasso. Ai, caceta. A Dogma, nosso patrocinador aqui no Surra de Lúpulo, é uma daquelas cervejarias que não param. São lançamentos quase toda semana, cervejas sempre frescas, não pasteurizadas e um portfólio que tem propostas para todos os momentos. Desde a Pilsen leve e honesta para o dia a dia, até as Hazy IPAs carregadas de lúpulo ou uma Imperial Stout envelhecida em barril para os momentos mais especiais.
Independente de onde você está no universo da cerveja, seja iniciante ou já veterano de copo na mão, a Dogma tem uma cerveja para te surpreender. Você pode comprar pelo site que entrega cerveja fresca para todo o Brasil, assinar o clube Lovers e receber rótulos exclusivos todo mês em casa, ou se for de São Paulo, dá uma passada em um dos bares da marca. E o melhor, ouvinte do Surra de Lúpulo tem 7% de desconto no site usando o cupom SDL7. Acesse cervejariadogma.com.br e garanta a sua. Mas peraí, Gabriel, rapidinho. Eu queria puxar com você que agora você vai continuar nessa sua fase Leão Lobo ou nessa sua fase Léo Dias a contar as fofoquitas. Gente, pô, Sérgio Godard, por favor, faça um meme do Gabriel sendo um Leão Lobo da vida. Não, eu não permito minha memificação ainda, cara. A sua memificação só no grupo dos mecenas. Só no grupo dos mecenas. Deixa eu discreto no grupo dos mecenas, cara. Deixa eu lá. Quando preciso de mim, eu dou uma verborragizada lá, mas deixa eu discreto. Tá bom. Enfim, mas uma outra coisa interessante sobre a Nó de Pinho é a história que levou à criação do nome desta bagaça. Isso vem de memória também do seu Lefla, mas ele diz numa entrevista gravada num documentário bacana, é que na época, né, isso nos anos 30, os caras compravam nó de pinho, que é o miolo do tronco de araucárias, assim, de outras coníferas e tal, como combustível para fogo mesmo, para tacar fogo nos caldeirão na hora da abraçagem. E aí tinha cliente que via aquelas cargas chegando, assim. Ele diz pejorativamente que eram portugueses, mas devia ser todo mundo que não entende o riscado. Viam aquele monte de nó de pinho chegando, assim, isso é insumo, isso é ingrediente para cerveja, mas como é que faz? Como é que isso entra na cerveja? E ninguém acreditava que era só para queimar. E aí isso acabou virando uma coisa meio cômica, e disso os caras deram o nome nó de pinho pra cerveja, pro rótulo em si, né, pra essa receita específica. E ela foi um sucesso, ela ficou em produção durante toda a trajetória da cervejaria. Só um comentário que eu não consigo não fazer esse comentário, porque o meu pai repetiu isso a vida inteira, que ele dizia que a cerveja da Brahma era feita com repolho. Ele não conseguia com a hipótese de que, tipo, as pessoas comiam repolho lá dentro e que chegava caminhões de repolho para as pessoas comerem, e não para usar na cerveja, sabe? E ele dizia que é repolho na cerveja. Abraço, meu pai. Como é que eu posso arrotar batata se eu comi repolho? Ô, Cade. Vamos voltar. Pelo amor de Deus. Bom, mas essa década de 30, ela é bastante movimentada, então a cervejaria nem completou 10 anos sob essa nova administração e já veio uma paulada cômica também. Passou pela Guerra do Contestado, aí 15 anos depois, quem me aparece na porta dos caras? Getúlio Vargas, antes de completar o seu primeiro golpinho. Olha só, ele que vinha assim insurgido contra o presidente Júlio Prestes, marchou com as suas tropas do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo e fez o quê? Tomou Canoinhas com as suas tropas. Daí ele foi lá depois do prefeito, que era republicano, colocou um prefeito simpatizante no lugar e ficou ocupando a bagaça, assim, de uma forma, digamos, um tanto quanto folgada. E aí, o que esse bando de soldado foi fazer? Os caras iam todo dia na cervejaria, pegavam um monte de trem e pagava, entre muitas aspas, com vale do governo. E atribuía depois a responsabilidade de acerto das contas ao Getúlio. Só que óbvio que isso nunca foi acertado, né? O seu Lefla até diz ele que foi em Florianópolis umas 2 vezes durante o governo varguista tentar receber isso da Receita e nunca conseguiu. Mas o que acontece é que ele deve ter guardado mesmo o papel do rombo que ele tomou dos caras, né? Algumas matérias dizem que os soldados iam lá, batiam na porta da casa deles, que era do lado da cervejaria, pra acordar ele e o pai pra ir lá servir cerveja pro bando de folgado. E ainda que essa história, né, pela narrativa dele, possa ter algum tipo de embelezamento, tem historiadores que de fato mapeiam essa mesma postura folgada desses mesmos caras no Hotel Schultz, que também é em Canoinhas. Então, a gente tem aí uma certa credibilidade para essa história e de como o esforço de guerra, nobre ou cretino, sempre tem gente filha da puta envolvida fazendo merda, né? Exatamente. Sempre explorando o povo. Puta que pariu. O ser humano comum é o que mais se fode no rastro dessas putaria. Mas enfim, a década de 30 não foi só dores, rumores, temores e rancores, né? Nessa mesma época, o seu Lefla, ainda jovem e muito interessado no ofício do pai, ele foi posto para fazer um estágio.
olha só, na cervejaria catarinense em Joinville. Ficou 2 anos lá, aprendendo mais sobre o ofício. Quem sabe na esperança de aplicar um pouco de melhora na cervejaria da família. E aí a oportunidade apareceu para ele 2 anos depois, em 1938. O irmão, que era titular da cervejaria, eu imagino que não estava nem um pouco afim de tocar a bagaça do negócio, com os pais provavelmente já ficando um pouco mais velhos, assim, para trabalhar todo dia naquela lida, ele resolveu vender a cervejaria pro irmão mais novo. E vendeu pro Ruprecht, que então tinha 21 anos. Foi lá, pegou a responsa na mão e desde então tocou o negócio. Tomou a dianteira desse negócio fundamental para a família dele. E aí ele vai ser o cabeça de chapa durante os anos 40, que também não vão ser tranquilos. Apesar dessa breve... Olha aqui, tô aprendendo, tá sendo bacana, tá sendo bonito, olha que lindo esse mundo da cerveja. Aí vem uma fase complicada, assim, complicada. Digamos que, e aqui não é uma apologia aos alemães, mas é claro que imigrantes e expatriados não necessariamente têm que sofrer as consequências do que foi feito no Terceiro Reich. Então, digamos que o período de guerra não foi favorável para alemães fora da Alemanha, né? Simpatizantes ou não. E no caso dos descendentes em Canoinhas, isso é uma postura determinada no Brasil todo. Em alguns lugares ela foi mais reforçada, em outros bem menos, a ponto de você ter um bando de simpatizante fascista batendo palma pra tudo. E aquelas várias lendas, né, de depois da guerra, dos fugitivos que vão se enfiar. Lendas e realidades, né? Em verdades, né? O Mengele veio parar em São Paulo. Baviera tropical, gente, leiam. Baviera tropical, é isso aí. Mas enfim, durante a guerra existia uma série de políticas que restringiam manifestações culturais típicas dos países do eixo. E pessoas falando alemão em público, geralmente isso acarretava prisão. E em Canoinhas isso aconteceu também, mas o Leffler disse que ele era amigo do delegado. Aí o delegado falou, cara, faz uma salinha exclusiva aí pra vocês não fica mal pra mim não prender os caras que estão falando alemão na tua cervejaria. Faz uma salinha ali anexa, papapá. Ele não sofreu nada, mas dá uma abalada, assim, pra manifestação culturalmente alemã num reduto de descendentes de imigrantes durante a guerra. E um outro efeito do conflito também, que a gente já falou em outros episódios, que isso afetou praticamente todo serviço do mundo que dependia de suprimentos que cruzavam fronteiras, é que a linha, né, de importação de materiais foi bastante prejudicada por conta de bloqueios navais, né, por conta de uma nova arquitetura de linhas de suprimento durante o conflito. E isso afetou o principal produto que era e ainda é importado para a cervejaria, que é o lúpulo. Diz o seu Leffler que o pai dele, muito sabido, viu que isso ia acontecer antecipadamente, talvez lembrando-se de dificuldades durante a Primeira Guerra, falou assim, compre lúpulo para cacete, que vai ser o pior negócio pra gente arrumar. Aí ele foi lá, ligou pro fornecedor no Rio de Janeiro, mandou vir lúpulo para um caboges e encheu paiol, salinha, com lúpulo a rodo. E aí, disse que na região, a Canoinhense era a única cervejaria que conseguia, né, produzir e fornecer. Mas eu fico pensando, quanto lúpulo velho esses caras devem ter usado pra produzir cerveja bosta. Várias coisas se explicam agora. Várias coisas. Cerveja belga que usa lúpulo velho, né? Ele mudou de escola aí. Mas vamos lá, pensa o seguinte. A guerra durou 6 anos. Ele tem que, vamos lá, vamos colocar aqui os embargos aí, começaram na década de 40, 41 aqui no Brasil. Bota 41, assim, por aí. 41 começaram os embargos, começaram aí, daí mais pra 43, ali os ataques aos navios. É bastante tempo com o lúpulo ao relento, né, envelhecendo, né, porque eu não creio, se as cervejas não tinham uma boa prática, né, eu não imagino que eles estariam guardando lúpulos na melhor das práticas, assim, também, né, então... E assim, mesmo guardando na melhor das práticas, existe um prazo, né, a matéria se deteriora, né. Os compostos se esvaem. Aquele chazinho, um cheirinho, lupulinho amarelinho, né, cheirinho de queijo. Ai, que coisa horrível. Meu Deus. E não bastasse isso, não bastasse aquele fedor de lúpulo velho encardindo toda a cervejaria. Aliás, talvez seja por isso, ó, veja o que vem aí. Em 1943, como parece uma constante em algumas, né? Se a gente lembra da Anchor, né? Todo mundo sofre com um pouco de fogo, né? Fogo no rabo da Ludmilla não é o mesmo daqui, é o fogo de verdade, aquele fogo incendiário, aquele fogo piromaníaco. Agora vai ter meme no grupo, acabou. Agora vai ter meme no grupo. Não tem jeito. Me fudi. Em 15 de maio de 1943, e aqui eu vou até citar uma notícia do estado de Florianópolis, abro aspas,
Um violento incêndio manifestou-se na cervejaria canoinhense, destruindo parcialmente esse estabelecimento industrial, sendo bastante elevados os prejuízos causados pelo sinistro. E aí, conta-se, depois do caso, que isso se deu por conta da negligência de algum sujeito que estava fazendo turno à noite, que deixou a banda correr, o processo rolar, não sei se ele estava atacando fogo em caldeira, o que ele estava fazendo, ou se deixou uma bituca de cigarro perto daquele tanto de lúpulo seco e saiu para ir num baile. Ele saiu para dar um rolê e aí o negócio pegou fogo. O que eu ia comentar sobre o incêndio que praticamente acabou com a cervejaria é que eles estavam, de repente, tentando fazer uma house beer, não, Henrique? Porra. Devem ter conseguido. Aparentemente, eles estavam querendo fazer uma cerveja defumada. Notas de incêndio. Aí se um rótulo era o nó de pinho, essa aí vai ser suco de cinzeiro, né? Suco de cinzas. Fênix. Igual a Duvel fez a cerveja comemorando o fim dos conflitos, eles fizeram a cerveja comemorando o retorno das cinzas depois do incêndio, né? Só não retornou. Mas aparentemente não foi um incêndio tão catastrófico assim, né, ao ponto de destruir infraestrutura e tal. Deve ter destruído, né, umas paredes, um telhado, uma coisa mais combustível mesmo, mas não botou o negócio abaixo e nem obrigou eles a mudarem de endereço. Aliás, é o mesmo endereço desde 1908. Isso é importante salientar, o que também alimenta essa narrativa de longevidade, permanência, preservação de tradição, o fato de estar com a mesma família, né? Isso tudo vai sedimentando essa impressão que rodeia a canoinhense. E apesar do incêndio, apesar desses perrengues na década de 40, os caras seguiram firme, a família também, né? O seu Leffler, antes de ser seu, ainda um jovem, se casou com a esposa dele, que vai ficar com ele por 60 e tantos anos, a Gerda, em 45. Os pais dele, ainda vivos em 1952, comemoraram bodas de ouro. Olha que maravilha, pessoalzinho todo romântico. E a partir disso, né, você tem aí também uma certa instituição de família, daquele ponto de vista social mesmo, que se projeta para o município. Por isso que isso está saindo na imprensa, né? O aniversário individual das pessoas sai no calendário do jornal local, as bodas saem no jornal também. Então você tem um reconhecimento do estabelecimento e da família, porque eles têm uma importância comercial também para a cidade, né? E aí, nessa segunda metade do século XX, a gente vê um pouco mais desse desenvolvimento. Já que estamos falando de tradição e longevidade, é importante falarmos da Pineapple, fabricante de leveduras que acumula 90 anos de reputação e excelência, produzindo leveduras de ponta e altíssima qualidade. Só para vocês terem uma ideia, a Pineapple faz parte do grupo A.B. Murray, que em 2024 adquiriu a Omega East, líder no mercado americano, super reconhecida pelas suas cepas inovadoras. Ou seja, a gente está falando de quase um século de excelência técnica somado a décadas de pesquisas inovadoras para entregar confiabilidade, consistência e qualidades incomparáveis para os cervejeiros do mundo todo e também aqui no Brasil. Seja você responsável pela produção de uma cervejaria ou cervejeiro caseiro, fale com a Pineapple através do Instagram, @pineapple.ingredientes, para conhecer as melhores soluções em leveduras para sua cerveja. Então a gente vai avançar nesse tópico aí, que inclusive vai trazer outras intrigas, essa problemática, que se a gente for somando todas essas catástrofes, incêndio, falta de outras coisas, que a gente vai descobrir que vai desembocando na titica que aconteceu no final. Então vamos lá. Titica. A partir da segunda metade do século XX, desde o reconhecimento local e os novos perrengues, que vão culminar onde a gente já sabe. Nesse caso aqui a história explica, né? Bastante. Daqui pra frente é pra baixo, né? É aquele meme do mamute, né? O que aconteceu, né? E o mamute, merda! O mamute, pô, isso é merda! Enfim, vamos lá. Mas então, com esse estabelecimento da família e também do negócio, que por um tempo pareceu um pouco menos suscetível aos perrengues, os caras são laudados como ícones municipais. Assim, os caras, a cervejaria mais que a família, mas a família também. Você vai ter reconhecimento, inclusive público, dessas figuras na Câmara Municipal, algumas décadas depois. Mas eles são laudados como ícones municipais, já são reconhecidos como a cervejaria mais antiga de Canoinhas, e isso tá na publicidade que você vê nos anúncios de jornal, falando de todos os rótulos, de outros produtos, né? Um portfólio que vai se expandir além da cerveja também. E por conta dessa
projeção social, eles também vão se envolver com outras associações, com agremiações, tem até um grêmio recreativo aqui no meio. Um exemplo específico aqui é que em 1963 eles participaram da primeira festa da cerveja de Canoinhas, que foi promovida pelo Grêmio 15 de Julho, como uma forma de arrecadação para a construção de um ginásio de esportes para o município. Então aí tá vendo esse entrecruzamento de uma certa sociedade engajada, que tem um quesinho de elite, que tem esse quesinho de agremiação social, meio high society, de uma cidade pequena, e eles, né, se projetando também nesse baile, literalmente. Deve ser caríssima a caneca de cerâmica desse baile pra comprar hoje em dia. Porque devia ter. Provavelmente. Devia ter essa caneca de cerâmica. Provavelmente. Isso era muito costumeiro, né? Muito ainda. Ninguém pra arrecadar um dinheiro pra melhorar a cervejaria, né? Ninguém pra fazer um crowdfunding pra... Calma que isso vai acontecer. Quase. A gente vai falar sobre isso, mas eu... Enfim. Fale. Não, é que tem uma crítica bem interessante que é... Se eles... Não é passar pano, mas... Essas cervejas, elas eram feitas para ser consumidas super rápido. Uhum. Elas não eram cervejas feitas para ser guardadas, cervejas para ser exportadas. Tipo, a impressão que eu tenho é que trouxeram as práticas da Alemanha e esqueceram de continuar trazendo, sabe? Só pegaram e não se atualizaram no rolê e continuaram produzindo. Se a gente for ver a história da cerveja alemã, é nítido, a gente vê, inclusive quando a gente fala de outras cervejarias aqui, mesmo dentro do Cada Cerveja Uma História, a gente fala que nos meses de verão era mais difícil produzir, a cerveja não durava tanto, o problema é que, cara, Canoinhas deve ser uma cidade quente pra caralho. Tipo, se for que nem Pomerode, por exemplo, Pomerode é quente pra caralho. Tipo, não dá pra fazer cerveja boa sem controle de temperatura, sabe? É isso. E se você tá fazendo uma transposição X pra X... E os lugares são diferentes, né? Os reflexos do processo e depois da conservação vão ser completamente diferentes, né? Totalmente. Fora da questão do tempo, né? De você estar fazendo cerveja do começo do século XX em 2015. E achando que isso é bom. Além disso, né? Bom, mas voltando a essa inserção social da galera. E com essa participação engajada, entre muitas aspas, assim, participante, né, na comunidade, né? A cerveja, ela, de fato, foi abraçada por uma comunidade classe média alta. Tem até um artigo de 1953, eu acho que é super coluna de fofoca, falando que o ilustre industrial Ruprecht Löffer é construindo sua nova casa, assinada pelo arquiteto não sei o que tem. Fica parecendo que os caras, assim, estão babando dinheiro. Eles são os novos Assis Chateaubriand da região sul. Assim. Vixe. Né, enfim. Mas existe essa, não sei se ascensão social, mas uma inserção social com certeza. E esse trânsito nesses círculos, assim, e um envolvimento comunitário. Existe um envolvimento comunitário, essa é a questão. E aí nós chegamos no primeiro perrengue regulatório, que é uma questão importante. O seu Leffler, especialmente em algumas entrevistas que ele deu já no século XXI, já velhinho, quando todo mundo tá notando a longevidade dele, né? Ele sempre à frente da cervejaria, tal. Ele conta, e com certo orgulho até, quase como se ele fosse um transgressor no lado certo da história, que eles tiveram que operar clandestinamente entre 1975 e 1983, e aqui eu cito aspas dele, por pressão das grandes marcas de cerveja, as cervejarias artesanais foram proibidas de operar pelo governo federal. Mas aqui há um certo erro de interpretação do sujeito. Ele até fala de uma forma romanceada, assim, que um deputado cujo nome ele não se lembra, nesse meio período foi lá em Canoinhas, tomou a cerveja, ficou tão encantado, mas tão encantado, que ele falou assim, eu preciso ir correndo para Brasília suspender essa proibição. Nossa. E ele disse que ele foi lá e fez. Mas, na verdade, o que acontece nessa época é um fortalecimento regulatório de fiscalização, que sim, contou com o lobby de grandes players, como a gente viu, por exemplo, em episódios sobre a Brahma, sobre a Antártica, você tem viradas legislativas na década de 40 que vão ser muito estrangulantes para cervejas menores, e aqui você tem também uma barreira regulatória que, por um lado, tem uma intenção clara de garantir sanitização, de garantir uma repetibilidade, uma qualidade, né, padrão esperada para um produto vendido comercialmente, só que, por outro lado, vai colocar entraves, né, de regulação, licenciamento, tributação, que podem fazer com que os pequeníssimos se lasquem. Mas a questão é que não está obrigando que as microcervejarias não existam, né? Inclusive, o que a lei número 5.823 de 1972, então desse mesmo período, ela vai exigir o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de bebidas sob os aspectos sanitários e tecnológicos definidos pelo governo federal. Então, ele foi pressionado por exigências que hoje são norma e que todo mundo concorda que são muito, muito sóbrias, que fazem muito sentido. Só que ele viu como um processo de perseguição a ele.
e sentiu orgulho nessa transgressão, em não participar, não se adequar e continuar como clandestino. Continuou 8 anos fazendo isso, pô. Isso me lembra daquela galera que faz aquele queijo Casu Marzu, saca? Me lembrou muito do queijo também, mas a questão é que tem queijeiros que dominam bem o processo microbiológico e conseguem fazer queijo de muita qualidade com leite cru, por exemplo. Mas tem queijeiro porco que não compacta a massa direito, não tem profilaxia nenhuma ao longo do processo todo, da ordenha até o coágulo, até a prensagem de forma, deixa uns queijos cheios de bolha, ou então que fermenta com coliforme fecal. E aí você tem que, de fato, ter fiscalização. Mas a questão é que os parâmetros, eles precisam respeitar tradições. É que aqui você não está necessariamente mantendo uma tradição de uma forma profilática. Higiênica, tá, gente? Profilático, higiênico. Desculpa. A gente ainda falou isso antes da gravação. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível e errei. Mas é isso, é higiênico, galera. Higiênico. Sanitário, bacana, limpinho. Cheiroso. Época de Covid, mão limpa, assim, ó, sabonete. Enfim, existia essa questão, ele interpreta isso de uma forma quase persecutória contra ele, mas não é. São condições que, de fato, não são favoráveis para as microcervejarias, mas que vêm de um ímpeto de fortalecimento regulatório e que pautam as regras que se seguem até hoje. Essa legislação que começou na década de 70 vai ser regulada como decreto em 73, depois tem uma série de outros complementos legais que vão surgindo, assim. Só vai mudar na década de 90 e não como uma mudança grande no teor dessa lei. Então, é isso que acontece, né? Ele precisou se adequar, ele não quis, ele se sentiu perseguido e continuou insistindo no erro. E ainda assim, diz ele que a cervejaria volta a funcionar, né? 83 talvez seja perto da redemocratização, o Estado está passando por outras coisas e talvez não esteja necessariamente preocupado em fiscalizar uma cervejaria pequena em Santa Catarina, e o negócio segue, mas aparentemente não segue forte, né? Fica parecendo aquela coisa peculiar, aquela coisa local, quase folclórica, que serve para pagar as contas, mas não cresce. Não que a intenção do cara fosse crescer, tanto que o orgulho da coisa é a cervejaria independente mais antiga e tal. Mas parece que tomou um baque por causa disso, na minha leitura, assim. E tanto que nos anos 90 você tem até um ensaio, e aqui vem o quase crowdfunding, Ludmilla. Tem um ensaio de preservação da cervejaria, porque existe uma percepção de que o negócio tá meio com as pernas bambas. Então, tem um conselho municipal. Nas matérias que eu procurei, só tem a sigla, então eu não sei o que a sigla significa, mas é um conselho do município. Sugeriu a formação de uma escolinha de cervejeiros. Olha que interessante. Escolinha? Olha que maravilha. Criancinhas tomando cerveja. Que fosse aplicada ao mesmo tempo que se conduziria um estudo de desenvolvimento e ampliação da cervejaria, com a participação de capital da comunidade. Mas isso sem que o Loeffler perdesse o controle da coisa. Então ele seria um sócio majoritário, com abertura de capital para os membros da própria Canoinhas. Só que, aparentemente, isso não foi pra frente, né? Ele só ficou interessado pelo interesse demonstrado pelas pessoas em participarem do negócio, e o que ele queria, na verdade, era ampliar a capacidade produtiva dele. Aliás, ampliar a vazão produtiva, porque ele produzia cerca de 1.000 garrafas semanais, mas tinha a capacidade de produzir até 4.500. Ele queria gente envolvida para aumentar essa vazão, mas aparentemente esse acordo não saiu do papel e a cervejaria continua essa coisa pequena, local, independente, mas assim, tímida. Já dizia meu avô, teimoso é quem teima com o alemão. Ai, gente, pelo amor de Deus. Por ignorância, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara foi lá, ficou, foi ficando. Ninguém tirou de fato. Iam lá no Brejas, falavam mal dele. É igual o Hermanoteu, né? O mar abriu no meio. Vou, não vou. Não vou. Fechou, fiquei. Exatamente. Nessa hora também sempre vem alguém falar, tua irmã, Micalaté. Ô, Micalaté. Maravilhosa. Exatamente. Saudade. Lá vai eu ficar boiando. Mas isso é referência antiga, pô. Referência de velho. Depois eu te mando um vídeo. A Mil Alt, parceira do Surra de Lúpulo, é uma fazenda de lúpulos nacionais localizada na Serra Gaúcha a 1.000 metros de altitude. E o que eles produzem é simplesmente impressionante. O lúpulo é da variedade Saaz, cultivado e processado com controle rigorosíssimo desde o plantio até a entrega, garantindo que o produto chegue na sua panela com o máximo de frescor. O resultado é um lúpulo com identidade própria, com aroma herbal, cítrico e amadeirado,
que já está presente em diversas cervejas medalhadas no Brasil. E o melhor, não precisa ser só para edição especial. Com alta disponibilidade e sem flutuação cambial, o lúpulo Mil Alt pode entrar no seu produto de linha com qualidade e consistência. Seja você cervejeiro caseiro ou profissional. Vale muito conhecer. Acesse o Instagram, @lúpulosmilalt e descubra como trazer mais frescor, terroir e qualidade para sua cerveja. Aí, tá bom. Estamos aqui, ó, século XXI, o estado atual, toda essa coisa dessa tradição que foi se criando um clima insustentável para a continuidade da cervejaria, aparentemente. Vai se criando um clima terrível. Exatamente. É importante, a gente até, vamos pontuar aqui muito rapidamente que as cervejarias têm que seguir as normas do mapa, né, que já estão aí há bastante tempo, e o cervejeiro caseiro não pode vender sua cerveja comercialmente, só para depois não dizer, mas você não falar. Mesmo sendo um velho simpático histórico. Que poderia, inclusive, ter, a gente tá achando ele velho e simpático porque ele é velho, mas, enfim, ele podia ser outra coisa também. Bom, século XXI e o estado atual, o que é feito agora dessa cervejaria tão antiga e aparentemente tão controversa? Agora, eu não sei exatamente, mas nós chegaremos lá. Temos aí 26 anos pra correr ainda. Mas eu acho que o século XXI ele vai consolidar essa percepção da Canoinhense como uma parte tradicional da história do município de Canoinhas, né? É aquele local de memória municipal, que tem aquele apelo, né, para a comunidade de descendentes de imigrantes germânicos. E também tem a marca de preservação cultural, porque você entra no espaço, tem aquela tentativa de pegada de Biergarten, tem a memória da própria família que conduziu o negócio desde sempre, né? O seu Leffler, ele era um caçador, o cara gostava mesmo de ir pro mato e matar bicho. Aí o que ele fez? Ele, não sei se o hobby de taxidermista era dele também, ou se tinha taxidermista muito bom em Canoinhas, porque ele meteu vários bichos empalhados no salão. Você entra na cervejaria, parece assim, é macaco, pássaro, não tem distinção entre ave e mamífero. O cara, aparentemente, atirava em tudo, gostava de pescar também. Achou ruim que a legislação proibiu a caça no Brasil, assim como achou ruim que a legislação passou a ser mais rigorosa no quesito regulatório das cervejarias. Acabou com o hobby dele, tá? A gente tava ferrando com o hobby dele. Deixa o homem ser. Bom era o Brasil de antes, né, cara? Antigamente ninguém tinha essas frescuras. A Ludmilla que recebe vários comentários assim, né? Os caras começaram a frescurar até a cerveja. Antigamente não era assim, não sei o que tem, papapá. Exatamente, Brasil. Hoje eu recebi um comentário muito bom do influenciador do Rio Grande do Norte. E ele falou, cara, não tem hater bonito. Aí ele bota as fotos de todos os caras que comentaram falando merda no post. E aí eu comentei, eu falei, cara, você viu, não tem uma mulher falando a besteira pra você aí. Tá aí, ó. Enfim, Fica essa dica aí pra vocês, tá, pessoas, homens? Pessoas do sexo masculino. Fica a reflexão. Vai, gente, continua. Vambora. E então é essa consolidação de um espaço de memória, né? Ele tem essa ligação específica com a família também é tornada quase folclórica, né, no município, até porque os seus membros estão com uma idade avançada, mas estão ainda ativos, né? Você vai ter em 2008 homenagem ao Leffler na Câmara Municipal, tem selo com a foto dele nos Correios, depois vai ter alguns curtas-metragens, né? Entre eles um que chama Cerveja Falada, que eu vou colocar no blog post também, que é interessante de assistir, curtinho, é bem elucidativo assim, e nessa época ele também já é reconhecido como o mestre cervejeiro mais antigo em atividade no Brasil, né? Ele faleceu em 2011, mas ele já era midiaticamente reconhecido nessa época, até porque no começo dos anos 2000 você também tem esse começo de atenção, de percepção mais alargada desse outro ramo do fazer cervejeiro, né? Desde os anos 90, mas nos anos 2000, especialmente nos 2010, isso vai ficar mais marcado na percepção coletiva, na exposição das pessoas a o que é uma IPA, esses estilos diferentes, por que pagar mais caro por uma cerveja, por que ir num lugar diferente experimentar uma cerveja e bebê-la com uma outra forma de prática de consumo e tal, e de repente esse cara tá fazendo isso, né, desde a década de 1930, pô. O cara, a gente aqui achando que é novidade, o cara tá aí desde sempre. Então existe esse tipo de valorização da figura que extrapola Canoinhas, né? Eles têm esse apego memorial interno, mas essa narrativa ela também extrapola o município. E, como eu disse, ele vai falecer em 2011, aos 93 anos, nunca deixou de tocar o negócio lá na cervejaria, deixou para trás a esposa Gerda,
com quem ele foi casado por quase 66 anos, minha gente. Eu tô achando que se eu chegar no 66 com a saúde cardiovascular que eu herdei geneticamente, vai ser um grande milagre. Os caras ficaram casados por 66. Mas é marinado. Beber mouse beer com ovo pode ser bom aí. Suspiro com ovo? De onde vem essa? Ué, tu nunca viu essa história? Essa aí é clássica, tio. Mouse beer com ovo? Caraca, Henrique. Na moral, você mora onde, velho? Essa aí é clássica, tio. Você bota no Google agora. Tu tava fora do Brasil, irmão? Irmão, porra. Mouse beer com ovo. Ai, nutritiva, boa pra criança, boa pra lactante. Se deixar, cresce até cabelo de volta. Cara do Henrique está impagável. Energético ou tônico para aumentar a força. Selo de aprovação, ó. Aí, viu? Mas existiu no caso, né? E o pior é que tem várias matérias, assim, com ele numa idade mais avançada que vão dizer que a saúde é graças a 1, 2 garrafas de cerveja que ele mesmo faz todo dia. Que os médicos nem receitam mais remédios pra ele. Só receitam a garrafa. Todos micro-organismos. Será que a cerveja era tão ruim assim? Tá vendo, Brasil do meu Brasil? Então, se ela for tipo um biotônico Fontoura, dá pra se entender porque que ela tem um gosto merda, mas tem algum efeito prático na saúde. Pois é, viu? Sadol. Mas enfim, sem falar mal de defunto aqui. Porém, já falando. Não é também uma responsabilização de quem gerenciou a cervejaria depois do falecimento dele, que no caso foi a Gerda, a esposa, mas logo depois, alguns anos depois, você tem novos problemas com as entidades regulatórias, né? Por conta de falta de higiene, né? Falta de profilaxia. Em 2016, especificamente, uns fiscais do MAPA vão lá bater na porta e vão exigir adequação da produção. E aí, é claro, adequação a essas normas sanitárias. E isso até sai na imprensa com um certo tom de revolta, né? De por que você vai passar por cima desses métodos históricos e tradicionais de feitura. E também faz relação com outros queijos na indústria queijeira de Blumenau, que estava sofrendo o mesmo tipo de pressão. O que acontece na Canoinhense é que eles pedem um tempo para se adequar de uma forma paulatina, para que não quebre o padrão de cerveja que eles estavam entregando para o mercado naquela época, mas pela imprensa não dá para entender muito o que foi feito disso, mas a cervejaria continuou. Inclusive, depois de passado esse perrengue, a Gerda dá uma entrevista, não sei se para a assessoria de imprensa do município de Canoinhas, que é reproduzida pela Revista da Cerveja, ou se a Revista da Cerveja entrevistou ela para uma matéria sobre a Canoinhense. Mas ela vai dizer, isso em 2018, que tudo continua como antes. De novo, alimentando essa narrativa da manutenção dos modos tradicionais e tal. Mas é justamente, isso na minha leitura, esse apego à tradição que complicou a sobrevivência da cervejaria no século XXI, que é o que o Henrique já levantou antes, né? Você replica coisas para um outro espaço e continua replicando elas em outro tempo. E aí elas, de repente, parecem adequadas demais de uma forma. E aí a gente repete o que eu falei antes. Teimoso é quem teima com o alemão. Mas é o rolê muito de tipo, se antigamente eu fazia desse jeito e sempre foi assim, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente? As pessoas tomam, a história é assim, mas a evolução da microbiologia, né, ela continuou. A gente continuou vendo que tem micro-organismos que estão ali envolvidos, que tem outras coisas que são nocivas à saúde, e principalmente, gente, se a gente for ver, eu não vou me estender muito aqui, mas se a gente for ver a lista de exigência do MAPA, vai desde esse controle microbiológico até não poder ter vidro em cima da sala de mostura, gente. É todo um controle que tem que ter, não somente para não ter contaminação, mas para não acontecer um desastre, uma tragédia, e ainda assim acontece. Então, não é brincadeira, nada disso. Entendo ele querer continuar, entendo as coisas que ele queria para isso. Poderiam reservar, manter a questão histórica como vamos fazer uma abraçagem histórica aqui que vai ser feita XYZ. Mas todas as cervejarias se modernizam, todas as cervejarias elas continuam indo para frente por questões muito de higiene também, né? E de se adequar aos tempos. É isso aí. Num desfecho aqui, né, pra fechar a história dessa conja, e também para tentar dar uma nota não tão lúgubre, não tão triste, não tão fúnebre para esse papo, ela faleceu em 2023, então ela também teve uma vida bastante longa, ela faleceu com 91 anos. Mas depois, isso, né, finalzinho de pandemia, parece que na pandemia teve aí os seus altos e baixos, mas não acarretou em nada muito grave, assim. Só que de uns 2 anos pra cá, e isso eu encontrei numa thread do Reddit, então se você, caro ouvinte, tiver informações mais detalhadas, escreva pra gente, porque o final dessa história a gente quer saber com mais precisão, até pra não falar bobagem. Mas aqui, o que eu vi nessa thread de pessoas que ou são de lá ou tiveram contato com pessoas de lá, é que
parece que a cervejaria voltou a fechar depois desse falecimento da Gerda, enfrentando novos problemas com a fiscalização. E hoje em dia chega-se até a cogitar, ao que tudo indica, a venda do prédio, ou seja, o desfecho derradeiro, inclusive do local, que por mais de 100 anos sediou a tal da mais antiga microcervejaria em operação no Brasil. Apesar disso, eu acho que essa história ela é bastante emblemática, ela é única até, né? Se a gente vê o tanto de cervejaria pequena que ficou no tempo, que foi esmagada pela grande indústria, que foi dragada, né? Que foi acoplada pelos grandes conglomerados e que ou sumiu do mapa, só cedeu espaço e equipamento ou direito sobre alguma receita, algum rótulo, né? Tem gente que hoje fala que a Polar já não é mais Polar por causa da Ambev, aquele monte de papo. Mas também é importante reconhecer, e que isso foi reconhecido no centenário de vida, né? O sujeito já estava falecido, mas com a viúva dele ainda em vida, por conta dessa longevidade do seu Lefla, do Ruprecht Loeffler, o 5 de junho, que é o seu aniversário, né, o dia do seu nascimento, foi escolhido por alguns grupos diferentes. Fala-se dos blogueiros brasileiros de cerveja, mas também a Câmara e a Prefeitura Municipais de Canoinhas como Dia da Cerveja Brasileira. Desde 2019, eles também têm um festival local que presta homenagem ao sujeito. E essa data ela tem ganhado mais divulgação, ela tem ganhado mais tração como uma data de um calendário informal, enquanto ele não recebe um reconhecimento nacional definitivo. E aí, até onde eu pude descobrir, existe atualmente um projeto de lei, é o PL 3520 de 2024, que é de autoria do deputado Pedro Júnior, do PL de Tocantins. É um mix de aleatoriedade pra cacete. E ele propõe a adoção da primeira sexta-feira de junho para essa comemoração, como se faz em agosto com o Dia Internacional da Cerveja. Falando que se caísse numa segunda-feira, por exemplo, a força da comemoração seria perdida, né? O texto alude, né, a essas comemorações que já são realizadas no aniversário do seu Lefla, no 5 de junho, por isso, primeira sexta-feira de junho. Então, a ver esse desenrolar, parece que o texto foi para a mesa diretora, mas não foi repassado para comissão nenhuma, não tem relatoria, e a gente não sabe até onde isso vai dar. Mas, para fechar, e aí eu queria citar o próprio velho, para não parecer que só estou dando na cabeça dele, coitado. Ele fala uma coisa bonita nesse documentário Cerveja Falada, que transmite a efemeridade das coisas, mas a gente nem sempre sabe do que se está referindo sobre essa efemeridade. Mas é o famoso tudo passa, né? Tudo passará. Ele tá lá contando de umas vigas e de umas tábuas de madeira que o pai dele comprou para construir o assoalho da cervejaria e tal, e a madeira desse material é embuia, uma madeira muito resistente, que ele fala que é para toda a vida. E aí ele termina o documentário dizendo assim: nós se acabamos e a embuia fica. Então, eu aqui gostaria de dizer que tem uma torcida para que, se não a cervejaria, mas pelo menos esse legado em Canoinhas, ele siga, como a embuia. Que essa memória ela seja passada adiante através de alguma iniciativa, como foi levantado pelo post que a Lud trouxe pra gente para falar sobre esse episódio. Que seja o reviver da fábrica, que seja na conversão do espaço em algum museu, ou uma instituição de memória e pesquisa. Um trabalho de memória que também é feito lá em Estrela, de uma forma parecida, mas não ligado a Polar per se, mas é uma cidade que valoriza a história ligada a uma cervejaria local importante. E aí sou eu como o meu lado sentimental de historiador falando. Mas é isso. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu senti falta de você comentar, Gabriel, eles não tiveram filhos? Eles tiveram uma filharada da porra. Entendi. Uns 4, 5 bacuri. Tudo abstêmico. Mas ele e a esposa nunca saíram da dianteira da cervejaria, assim. O envolvimento dos filhos não é tão bem documentado assim, porque, de repente, quando eles estão velhinhos, eles viram atração. Não, tudo bem. Né? Então, pode até ter havido os filhos no bastidor ali e tal. Tem até entrevista de uma neta que tá morando em Cuiabá e aparece pra dar entrevista quando o cara é homenageado na Câmara Municipal, assim, e tal. Mas o envolvimento do resto da família, ele não é tão bem documentado, assim. É que essa era a chance, nessa geração de netos. Porque os filhos, se o casal ficou casado 66 anos, os filhos já estão velhos. Tem que ser os netos. Então... Mas você tá querendo mais Nepo Babies, né, Ludmilla? É isso que você tá caçando. Ué, cara... Pode ser que eles melhorem a cerveja. Talvez, Topo inox, né, ao invés da madeira, sei lá. Exato. Ver. Essas coisas borbulhando aqui. Bom, vamos lá. Fala pra nós aí, Henrique, o portfólio extensíssimo dessa cervejaria. É só pra não perder o costume. A gente falou bastante sobre a Nó de Pinho, que é estilo Cumbar, que foi a básica, bem entre aspas, né, que a gente falou bastante aqui no programa. Mas também eles produziam uma Maus Beer, uma cerveja doce, né, que aqui a diferença é uma cerveja seca e uma cerveja doce. Tinha a Mocinha, que era uma cerveja clara e doce, que tá listada no Brejas e na revista da cerveja como uma American Amber Ale, mas, né? Tem a Jahu, seria Jahu, será? É Jaú Chops. Jaú Chops, que é uma cerveja clara e seca, também tá listada nesses dois sites como uma Blonde Ale. E já fizeram também uma Bock Porter,
seja lá o que seja isso. Seja lá o que for uma Bock Porter. Exatamente. E já fizeram também bitters antigamente e refrigerantes. Bom, se você não souber definir o que é uma Bock Porter, ninguém saberá. É uma fusão do Dragon Ball, cara. É que é um pouco confuso pra mim, porque seria uma Porter mais alcoólica, mais forte, tipo... É que, né... Enfim, podia ser uma Stout Porter. Não, mas é uma Bock Porter, acabou. Mas é um cacuete que a gente viu já em outros portfólios de cervejas no Brasil, né? Que vão fazendo essa mistura de nomes pra alguma coisa que é semi-nova, mas não é. Cerveja é minha, eu chamo do que quiser. Que não diz muita coisa. É, tipo isso. Não conta muito o que tá dentro do envelope, só entrega a cartinha. É isso aí. Tá certo, perfeito, Brasil. E aí, assim, chegamos ao final de mais um Cada Cerveja Uma História. Eu tinha muita curiosidade para saber a história da cervejaria canoiense e agora acabou acontecendo esse momento auspicioso de falarmos sobre tudo isso, essa família de gente teimosa. Caralho! Puta que pariu. Alemão teimoso. Então, depois de 299 episódios, se a gente ainda continua curioso, então ainda significa que dá pra fazer mais programa aí pela frente, né? E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surrodilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail pra contato @surrodilúpulo.com.br, Brasil. É isso. Meus amigos, encontro vocês mês que vem com mais um Cada Cerveja Uma História. Até a próxima. É isso aí. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.